Olá, sou Alice Foman do Estudo da Mente, a serviço da sua felicidade e do seu bem-estar. Quero falar com vocês agora sobre motivação. A motivação tem um ciclo a seguir. Ela funciona através de algumas etapas que faz com que a pessoa age. Então, a primeira etapa da motivação é a pessoa sentir uma necessidade, um motivo para ela agir. E esse motivo para agir, ela provoca um estado de desequilíbrio na pessoa, devido a uma carência. Por exemplo, uma carência que é provocada nessa pessoa, uma privação, vamos dizer assim, como se faltasse alguma coisa. Por exemplo, vamos partir do princípio de se imaginar como se faltasse, que a pessoa sentia fome e que faltasse alimento no organismo. E isso gera na pessoa uma necessidade. Então seria a primeira etapa do motivo para a pessoa agir, porque ela sente que ela tem uma necessidade. E a segunda etapa é o impulso, aquilo que impulsiona a pessoa para agir, que faz ela sentir essa necessidade e ela ter um motivo para agir, que ela cria dentro dela uma energia interna que faz com que ela sente esse desejo, essa vontade. Então isso faz a pessoa se mover para obter aquilo que ela necessita, que nesse caso que eu estava falando, da pessoa sentir fome. Então ela faz ela se movimentar, a se mover em direção a obter a comida, por exemplo. Isso é a segunda fase da ciclagem da motivação, dela ter um motivo para agir. E a terceira fase é a resposta. É aquilo que faz, que desencadeia dentro da pessoa esse impulso. Então isso é como se viesse uma resposta, algo que faz com que ela procure a comida. Então essa resposta é a procura da comida. Então ela vai à procura. E depois ela sente uma necessidade de ser incentivado, algo que incentiva ela a se mover, algo que faz com que ela busca essa força interior para agir. E isso quer dizer o quê? É o momento em que a pessoa, ela põe um objetivo nela, ela se determina para ela fazer. Então é o momento em que ela está ingerindo a comida, é o momento em que ela está se alimentando. E depois vem a outra fase, que é a fase da saciedade, quando ela sente satisfação em ter atingido esse objetivo dela. Quando ela sente a satisfação de ter ingerido a comida que ela ingeriu. E quando ela sente que a fome desapareceu. Então essa é a fase da saciedade. Então é dessa forma que funciona. São essas etapas que se desenvolve a motivação, um motivo para agir, para alcançar um objetivo desejado. Que nesse caso que eu falei, que era aquela sensação de fome e saciar a fome. Então são esses comportamentos e essas atitudes que se desenvolvem no ser humano para ter esse motivo para agir. E cada vez que essa sensação aparece, ela passa por essas 5 fases. Que a primeira fase é a necessidade delas, que ela sente, a segunda fase é o impulso, algo que impulsiona ela, a terceira fase que é a resposta, que vem em relação à necessidade, e depois o incentivo, que é a força que ela buscou, que ela atingiu, que ela fez aquilo que era necessário, e depois a fase da saciedade, em que ela realizou, que ela fez aquilo que ela tinha que fazer. Então essas são as fases da motivação. Então nós temos que identificar isso, e é dessa forma que as pessoas agem.
E cada vez que ela sente alguma necessidade, isso não só em termos de fome, isso em termos de relacionamento, em termos de realização pessoal, em termos de realização espiritual, em termos de realização intelectual, em termos de realização no desenvolvimento do seu lazer, dos seus relacionamentos, do seu crescimento, na verdade em tudo, em todas as dimensões que envolve o ser humano. Então deve ter motivo para agir. E muitas pessoas não o têm, ficam estagnados e ficam procrastinando e não agem. Então ela precisa identificar o que está sabotando a vida dela que ela não tem motivo para agir. Então esse é o significado da motivação. São esses os caminhos que nós temos que passar. E isso nós precisamos identificar para nosso desenvolver e crescer como seres humanos. E se você é uma dessas pessoas que não tem motivo para agir e não encontra qual é o seu verdadeiro significado de desenvolvimento da sua realização pessoal, faça questionamentos a si mesmo. E se você tem dificuldades, faça perguntas e busque respostas dentro de si ou peça ajuda de alguém. E se você necessita de alguma ajuda e o que está ao nosso alcance, nós estamos aqui para te ajudar, ok?